Você já fez suas metas de ano novo? Você sabe como fazer para que essas metas se tornem realidade e não apenas mais uma papelada que você escreve com sonhos e não viram nada? Qual que é a relação que isso tem com o alimento? Então, o que eu queria falar hoje é um pouco sobre isso. É sobre como criar metas que são realizáveis. E ao mesmo tempo, qual é a relação disso com o alimento, com aquilo que a gente come. Bom, primeiramente, eu acho que quando você está no estudo do autodesenvolvimento, nas leituras, filosofia, espiritualidade e até desenvolvimento financeiro, né? Mas o bem-estar, a gente percebe que as metas mais importantes não é sobre ter, é sobre ser. Então, mais do que desejar, esse ano eu vou comprar tal coisa, né? O que também é possível, mas mais importante que isso é quem eu vou ser esse ano, quem eu vou me tornar e como manter uma continuidade de quem eu já sou pro ano que vem. Então, porque é difícil você fazer uma meta nova todos os anos e recomeçar tudo do zero, porque a gente não é assim. A gente recomeça, mas nunca do zero. A gente recomeça com a nossa experiência. Então, conforme a gente vai alinhando as nossas vontades, desejos, aptidões, e vai evoluindo, as metas vão sendo complementares, um passo atrás do outro. Então, eu acho que olhando para as metas, daquilo que a gente quer ser, olhando para uma forma mais ampla, né, como pessoa, como indivíduo, nos nossos relacionamentos, no amor fraterno, no amor paterno, materno, com a parceira, com o parceiro. Então, uma meta que traga o princípio assim da compaixão, do autocuidado. Também aquilo que a gente quer construir na nossa carreira, que use o nosso desenvolvimento, que a gente possa dar esses passos com sabedoria, com menos distração, com mais foco naquilo que importa, para ter mais espaço para aquilo que dá prazer. Porque às vezes a gente fica preso no rola-rola de tela, consumindo mais e mais conteúdos que não levam a lugar nenhum. Quanto que às vezes um trabalho focado dá tempo para a gente fazer aquilo que a gente gosta. Então, desenvolver também paixões, novas aptidões. Porque para começar a tocar um instrumento novo, por exemplo, precisa de tempo e precisa ter essa coragem de começar. E como é que isso se relaciona com o alimento? Bom, na minha experiência, depois de um tempo trabalhando com os povos indígenas, eu aprendi um pouco, né, sobre as dietas. E elas ensinam aquilo que outras linhas espirituais e filosóficas também já falam, que é o poder do jejum, o poder da dieta. Então agora que a gente está passando a virada do ano, geralmente a gente come mais, bebe mais, né, depois do Natal. Então começa o ano, aquela esperança de recomeçar a vida aí, de ter um novo momento. E a alimentação é muito importante, ela tem que estar alinhada. Então, se a gente quer chegar em lugares mais longe, olhar a dieta é importante para refazer essas bactérias que também estão ligadas aos nossos humores internos. Já diziam os sábios japoneses que a cabeça principal é a barriga, né? E tem mais bactérias lá do que. Tem mais célula de bactéria na barriga do que célula nossa mesmo. Então, quanto poder tem essas bactérias sobre as nossas vontades, sobre o nosso futuro? Então, uma grande mudança, ela exige uma mudança também comportamental em relação ao alimento, para a gente se sentir melhor, sentir bem. E às vezes é difícil, porque o alimento, ele nos relaciona muito com o prazer meio que instantâneo.
Mas se ele não for bem cuidado, logo depois ele vira uma culpa, porque você quebrou a sua dieta. Então eu sou a favor de fazer metas palpáveis, um passo de cada vez, descobrir novos sabores, devagarzinho. Mas e sim com esse olhar sobre a dieta. Retirando aos poucos os alimentos que inflamam, consumindo os alimentos que te fazem bem, que são mais naturais, sem processados, né? Alimentos naturais, seja você vegano ou carnívoro, mas buscar alimento de qualidade, consumir menos aí os carboidratos de baixo índice glicêmico e passar a consumir os de maior índice glicêmico, cereais, batatas da terra, né? Raízes, frutas, mais proteína de qualidade, mais gordura de qualidade, muita água. Aprender a hora de comer também. Porque você comer pesado à noite vai dormir mal, né? Vai acordar como? Também não precisa acordar e já ir comendo. Dá um tempo, deixa o corpo acordar. Toma seu líquido. Eu gosto de começar o dia com um copo de chia com limão, que eu deixo da noite pro dia. E depois vou tomar meu chimarrão e depois vou tomar café da manhã, né? Então esse é um momento também propício para as limpezas. A limpeza é igual a limpeza da casa. Eu vou falar mais sobre isso num outro vídeo, quando a gente entrar no pós-carnaval, sobre essas coisas da limpeza mesmo. Mas existem várias limpezas. Da mesma forma que a gente limpa a nossa casa, limpa o nosso carro, limpa o nosso ambiente, também a gente limpa o nosso ambiente interno, nosso ambiente mental. Para limpar o mental é parar de consumir porcaria toda hora, reduzir o uso das telas, começar a consumir coisas mais valiosas, como leituras boas, bons vídeos, né? Tem bons conteúdos na internet. Eu acredito que eu estou aqui trabalhando para criar um bom conteúdo para vocês, né? Que é uma coisa que eu acredito. E, por outro lado, a limpeza do nosso corpo físico. Existem várias técnicas. É o jejum, é a dieta dos líquidos, é a dieta da alimentação viva, é o Ramadã, na cultura do Oriente Médio, cultura árabe. Então, mas uma dieta que você vai reduzindo, isso eu falo porque eu tenho trabalhado diretamente com nutricionistas, fazendo cardápios personalizados para as pessoas que têm algumas questões alimentares, a gente percebe o quanto que é necessário reduzir esses alimentos que inflamam e também os alimentos de baixo índice glicêmico, ou seja, o açúcar de baixa qualidade. Então, quando a gente mexe nisso, já melhora muita coisa. Quando você tira os processados, você melhora muita coisa. Então, você não precisa, se você não tem esse hábito, começar fazendo grandes dietas, grandes jejuns. Mas vai aos poucos. Quer começar a fazer jejum? Comece com jejum intermitente. Primeiro 8 horas, 10 horas, 12 horas. Não precisa começar com um dia. Quer fazer uma limpeza no seu organismo, começar a ficar mais leve, mais magro, poder trabalhar com mais força, malhar com mais força? Vai tirando esses índices, esses alimentos de baixo índice glicêmico, tirando os processados. Quer cantar melhor? Tira o glúten, tira o queijo, tira o leite. Limpezas, né? Então é um estudo que a gente faz e é uma coisa pessoal. Mas quando a gente fortalece o nosso sistema digestivo, o que significa que a gente vai reformulando as células, as bactérias que tem na nossa barriga, a gente muda o nosso humor. E fazendo isso, a gente muda a nossa capacidade de perseguir, né, de aquilo que a gente quer, de correr atrás dos nossos sonhos. Porque se a gente vence um desejo por um doce, a gente vence praticamente qualquer coisa. Porque quando a vontade bate, a gente tem uma escolha a fazer. Vai ser hoje ou vai ser amanhã que você vai enfrentar esse desejo? Então, quando a gente passa a enfrentar ele, e melhor que isso, passa a não sofrer tanto mais, o que leva um pouco mais de tempo. Ou passa a substituir por coisas melhores, que é mais fácil. Então, poxa, tá com vontade de comer um doce? Come uma fruta. Ah, não passou? Come uma tâmara. Come umas passas. Tem coisas melhores para ir tirando esse hábito. Mas também tem alimentos que ajudam a fazer isso, porque isso é a inteligência do corpo, a inteligência da natureza. Então tem pessoas que gostam muito de doce, falam, meu, come semente de girassol, come linhaça.
São coisas que ajudam. Coloca na comida, come gergelim, né? Ah, mas vontade, muita vontade de doce. Meu, mistura um pouco de tahine com mel. É uma delícia, né? É melhor do que você comer alguma coisa processada com açúcar branco. Então, sobre as metas, eu acho que é importante a gente ser realista e olhar longe, mas saber que se a gente faz uma construção, então a gente quer chegar, não só em um ano, mas em mais anos nessa construção, vai ficando mais fácil ver qual passo que você tem que dar agora. E eu acredito que a gente tem que estar olhando para vários aspectos da nossa vida, né? Nosso aspecto social, nosso aspecto pessoal, nossa alimentação, nossa saúde, né? Nosso corpo físico, nosso aspecto relacional com as pessoas, com nossa família, com nossos amores, nossos amigos, a nossa carreira, o nosso trabalho, aquilo que a gente serve, mas que dê prazer, dê tesão. Então, que as metas de vocês estejam aí sendo escritas e sendo olhadas para que elas possam ser cumpridas mesmo. E é isso. Esse provavelmente é meu último vídeo do ano. Ano que vem eu volto. Se você gosta de conteúdo assim, estou fazendo as receitas nos shorts e trazendo algum conhecimento, né, voltado para a cozinha, para os vídeos. Se você gosta de conteúdo assim, compartilha, comenta, né, se inscreve aí que ajuda a estimular o crescimento desse canal. Gratidão, boa passagem de ano para todos.